sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar, o lugar onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E hoje, no episódio 11, eu tenho a alegria de contar com a participação do pastor e missionário Olívio. Para quem não sabe, o pastor Olívio é meu tio Olívio. Seja muito bem-vindo. Obrigado por essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui pela primeira vez, podendo passar uma parte daquilo que a gente viveu no nosso ministério na África e contar um pouquinho aquilo que realmente Deus, Ele é maravilhoso. Amém! Eu até perguntei para ele, eu falei, tio, você prefere que eu fale pastor ou missionário? Ele falou, eu prefiro que fale missionário. Eu falei, então tá bom, missionário Olívio. O tio é casado com a tia Celia há 33 anos e é pai do Daniel e do Davi. E hoje ele vai compartilhar com a gente o chamado dele para missões, como foi as viagens missionárias que ele fez e tudo que Deus fez nele e através dele, nessa experiência tão poderosa, né, do poder de Deus, assim, a demonstração do poder de Deus. Então, conte para nós, tio, como que foi o seu chamado para missões? Como que Deus falou com você? Então, no início de tudo, nos anos de 80, 82, porque antes eu fui para o Exército Brasileiro, depois quando eu voltei, e em 83, primeiramente eu estava perto de casa ali em Votorantim, e uma jovem ia indo para a igreja. Estava eu, meus companheiros ali, tudo ali parado, e todo mundo via a gente parado ali e ficava meio cismado de passar perto. E essa menina de 15 anos ia indo para a igreja. Eu sabia que ela estava indo para a igreja porque ela estava com uma Bíblia na mão. Uhum. Ela ia indo no bairro de Vossoroca, indo na igreja. E ela veio na nossa direção e falou assim, moços, posso falar alguma coisa para vocês de Jesus? E eu falei para ela, fique à vontade, pode falar. Ela falou, nós estávamos em 10 rapazes ali. E ela falou assim, olhou para mim e disse assim, moço, Deus ama você e conta com você na obra dele. Eu falei, comigo? Conta com o quê? Ele precisa de você, ele precisa de você, moço, para fazer a obra dele. Passou. E aí até foi um tempo assim, ela falou assim, eu gostaria de convidar vocês para irem na igreja. Eu falei assim, nós vamos na igreja um dia. Ela falou, domingo tem a mocidade, vocês gostariam de ir lá? Isso aí foi num sábado. Ela falou, no domingo tem a mocidade, vocês gostariam de ir? Eu falei, vou sim, eu vou levar meu pessoal. Levei os 10 rapazes comigo na igreja lá. Uhum. Mostrei para ela, nós estamos aqui, mas também não voltei mais. Aí depois eu fui para no outro convite da minha irmã também, convidou para a igreja. Quando eu cheguei na igreja lá também, mas não tinha esse compromisso de ficar. Até chegou um dia que, quando fui para a igreja ali, e o pastor falando, olha, para aceitar Jesus tem que ser um moça de coragem. E eu fui mostrar para o pastor que eu tinha coragem, mas eu fui para desafiar o pastor dentro da igreja. Quando eu cheguei no corredor da igreja, andando para ir na direção do pastor, quando eu cheguei mais ou menos 2 metros do púlpito, assim, quando eu fui ver, eu caí de joelho, estava de joelho com as mãos levantadas, aceitei Jesus como Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Você até comentou da sua irmã, né? Quem assistiu o episódio 5, que foi a participação da minha mãe, então o tio Olívio é irmão da minha mãe, Marlene, né? Então ele também é fruto de oração da nossa tia Sônia, da minha tia Sônia. Isso. E também, assim como é de família, até brinquei que o testemunho dele não cabe em um episódio só. É igual a minha mãe, a gente escolheu contar essa parte aqui, então, porque tem muita coisa para contar, né, tio? Glória a Deus pela sua vida. E daí você se rendeu a Cristo. Rendei a Cristo, daí foi passando o tempo. Quando foi no ano isso aí foi em 83. 84, eu desci as águas do batismo. Uhum. E foi uma surpresa para minha mãe, que ela estava na igreja, ela não imaginava que eu ia descer as águas do batismo. Quando ela ouviu falar meu nome ali, ela começou a gritar e bater palma e falar assim, não, eu desci nas águas do batismo ainda, em 84, dia Olha 28 só. de fevereiro de 84. Aí quando foi em 85, isso foi em 84, 85, daí eu comecei orando, estava orando, e aí eu entrava no quarto da minha mãe, fechava a porta lá e ficava lá orando assim. Em 85, eu
tive assim uma visão, eu vi um povo, e aí em cima daquele povo ali, eu pensei, mas onde é esse povo? Apareceu escrito em cima do povo, de um povo, África. E Deus falou para mim assim, prepara-te que eu enviarei você para esse lugar. Então foi aí. Foi aí, é dentro do quarto. Aí eu saí do quarto e falei, mãe, eu vou ir para a África. Ela falou, que isso, rapaz? Você foi ir para a África? Você não saiu nem de Votorantim, você vai sair para a África. Eu falei, eu vou para a África. Deus falou para mim que eu vou para a África. E no meu pensamento era 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso levou 13 anos. De 85 foi cumprir dia 5 de maio de 1998. Nossa, 13 anos. Então, na época, você não era nem casado com a tia Sueli ainda? Não era. Olha só. Não era nem casado. E Deus já tinha feito essa promessa. Mas eu pensava que ia ser logo 13 anos. Aí eu falei, puxa, não é nem. Ele falou, prepara-te que eu enviarei você para esse lugar. Então, a preparação era ir conhecendo, lendo e procurando conhecer sobre o continente africano. Ele falou África, mas ele não tinha falado o lugar, que país que eu ia. Então eu falei, Deus, ele quando ele fala, ele cumpre. Aí chegou um tempo assim, eu falei assim, eu comecei a ler o mapa mundo ali, ver o continente africano, comecei a ver o continente africano, e quando eu olhei assim no mapa, assim, vi escrito Senegal. Eu falei, eu vou pro Senegal, então. Ali o Espírito Santo já confirmou Ele no seu falou, coração. Senegal. Ele falou em Senegal. Falei, puxa vida, Senegal. Mas eu não sabia. Aí eu comecei a estudar, ver o Senegal, o que era o Senegal. Foi ali que Deus queria que fosse. Aí eu estava sentado uma vez, eu estava numa construção da igreja, e aí eu falei, puxa vida, mas como que eu vou para a África? E sentado ali, eu falei, puxa vida, já mais de 10 anos, estou esperando aqui. Quando deu 13 anos, faltavam poucos meses para 13 anos, eu sentado assim pensando, o pastor chegou e falou assim para mim, olha, vamos cuidar do seu chamado para a África. Sem saber de nada. Ele falou, vamos cuidar do seu chamado para a África. Aí fizemos passaporte, mesma coisa, outra. Mas só que deu interessante, quando isso aí já estava casado, mas antes, Deus falou assim para mim assim, olha, eu vou preparar uma companheira para ir com você. Deus falava algumas coisas assim que eu ficava meio... Eu falei, mas como que pode? Deus vai preparar uma moça para ir comigo? Aí eu estava contando um testemunho numa casa de recuperação, contando o que Deus faz na vida do homem, que Deus transforma. E aí tinha essa moça lá, que o pastor falou assim, ela está representando o pastor, ela está representando o pastor da igreja presbiteriana. Sueli era presbiteriana, da quinta igreja. Aí ele falou, ela é missionária. Ela é missionária lá no Chile, no Paraguai, e ela veio para cá para o Brasil, então ela está fazendo um trabalho na Praça da Sé, está fazendo um trabalho na FEBEM, e ela vai contar o testemunho também. E aí o pastor falou, ela veio, ou como o pastor da igreja não pôde vir, ela está representando ela. Aí ela subiu, e depois que eu contei o testemunho, ela subiu, e eu fiquei sentado ali, ouvindo ela testemunhar. Deus falou assim para mim, essa vai ser sua companheira. Olha só, Deus falando tudo. Aí eu falei, mas essa moça, eu falei, puxa, essa moça bonita, e Deus falou pela terceira vez, ela vai ser sua companheira. Eu falei, puxa vida, mas como que eu vou falar para ela que ela vai ser minha companheira? Aí foi passando o tempo, olha, passou 1 ano mais ou menos assim. Aí um pastor da igreja Brasil para Cristo falou, você não gostaria de ir pregar na igreja lá? E como ela estava trabalhando no Betel, em Sorocaba, eu falei assim para ela, assim, bom, você não gostaria de cooperar comigo lá na igreja que eu vou pregar? Eu já estava tendo amizade com ela, assim, conversando sobre a obra, da obra missionária. Ela falou, vou. E quando chegou na igreja, o pastor, fiquei lá no púlpito, ela sentada assim, junto com as irmãs assim, aí o pastor falou assim, hoje nós temos aqui, na época ele era evangelista, ele falou, temos um evangelista aqui na igreja,
E também a sua noiva. Eu falei, não é noiva. Eu falei, não é Já lançou a noiva. profecia. Puxa vida. Olha só. E eu olhei pra ela e falei, nossa, ela vai achar que eu falei pro pastor que era minha noiva. E saindo lá pra fora, terminou o culto, eu falei, puxa, esse pastor não é fácil, não. Falou que você é minha noiva. E ela riu. Ela riu, eu falei, você gostou? Ela falou assim, gostei. Eu falei assim, então eu posso comprar aliança? Nossa, já foi Falei. Isso foi num domingo. Na segunda-feira eu comprei um par de aliança. Falei, ó, já comprei um par de aliança. Ah, mas você vai ter que, né, falar pra minha mãe, né? Eu falei, olha, eu cheguei lá e falei, olha, dona Elvira, eu vim aqui avisar a senhora que eu vou casar com a Sueli. Ah, nem pediu, né? Não. Eu só tô comunicando. É isso que ela falou assim, o genro pede e ele já vem falar que vai casar. Ele não sabe se eu vou deixar. Não, mas Deus já falou, já. Então por isso. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, puxa, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque senão Deus vai passar para outro. Em 3 meses namorei, noivei e casei com ela. E já faz 33 anos. Foi rápido mesmo. Eita, foi uma benção, viu? Que Deus já estava preparando o caminho já para vocês então irem. Você vê que Deus foi confirmando tudo, sabe? Foi confirmando. E aí Deus tinha falado para ela que ela ia. Sem eu saber, Deus falou para ela também que ela ia para a África. E falou, e você não vai sozinha. Então eu já estava preparado, eu já fiz parte da bênção. Nossa, mas é maravilhoso. E Deus, ele confirma, ele prepara. E aí chegou no tempo, quando deu 13 anos, Deus falou assim, agora é a hora. E Deus preparou tudo e fomos para o Senegal. Quando chegou lá no Senegal... Daí já tinha os meninos, né? Já tava, tinha o Daniel e o Davi. O Daniel já estava com 7 anos, o Davi com 2, foi os 2 lá, fomos juntos. Chegando lá no Senegal, o pastor da base de missão falou assim para mim, olha, nós temos 5 cidades aqui no Senegal que não tem obreiro, não tem pastor, não tem missionário, não tem nada. São cidades aí com 250 mil habitantes. E muitas delas aí tem uma igreja evangélica na cidade e só no centro da cidade. Então eu vou passar para você 5 nomes de cidades aqui e nessas 5 cidades você vai ter que escolher uma dessas cidades para você ir. Uma dessas você vai ter que ir. Veja aí, na hora que eu estiver falando, vai pedindo para Deus falar para você qual vai ser. Aí ele falou Tambacunda, Kédigu, Kaolack e Ziguinchor. Eu falei Ziguinchor, a cidade no sul do país do Senegal, uma cidade com... Não sabia, tinha uma guerrilha, 22 anos de guerrilha lá. Meu Deus. Eles queriam dividir o sul do país, fazer um outro país dentro do próprio país, por causa da riqueza. A riqueza do Senegal, ouro, diamante, pedras preciosas, fica tudo no sul. Então os rebeldes queriam dividir aquele país para fazer um outro país para tomar conta de toda aquela riqueza do Senegal. E aí ele falou, olha, você conhece essa cidade? Eu falei, não conheço. Ele falou, essa aí tem 22 anos de guerra. E nós vivemos lá nessa cidade ali, e a guerrilha, toda noite, quando era 7 da noite, assim, fechava as fronteiras, ninguém podia entrar e sair. Por quê? Porque os rebeldes viviam na rua. Quem ele pegasse na rua, eles matavam, acontecia tudo isso aí. E você vê uma coisa, a gente acordava da madrugada, assim, bomba passando por cima da casa, assim, porque tirando no outro. Teve igrejas que foram derrubadas através de bomba, mas aonde nós estava ali, Deus teve a proteção de Deus ali, sabe? Deus sempre esteve conosco. E uma das coisas bacanas que eu fui para... sabe, tem muita coisa que a gente fica a cabeça assim, lembrando. Sim, é bastante Nós estávamos indo para Guiné-Bissau, que é a fronteira com o Senegal. E os rebeldes, eles viviam tudo assim na fronteira, então o carro que passava, ele parava, colocava fuzil na cara do pessoal para ver se era militar, morria ali no mesmo lugar. Se era alguma polícia, alguma pessoa do governo, morria. Meu Deus. E nós estávamos indo tava um pastor senegalês mesmo ali, os obreiros, e nós estávamos indo. E lá na frente, assim, o que aconteceu? Eles estragam a parte do asfalto para passarem o carro no encostamento, e no encostamento tem aquelas minas de explosivos, sabe? Tem a mina.
Muitas pessoas pisavam na mina, explodia, perdiam perna, morria. Meu Até Deus. hoje. Hoje fica mais caro para desativar a mina do que foi colocada as minas de explosivo lá. Então, nos cantos assim, eles faziam aquelas minas ali e os carros que passavam era perigoso pisar em cima e explodir. E nós estava indo atrás e na frente nossa assim, até vou mandar uma foto para você ver. Ah, O carro passou na nossa frente, tipo um micro-ônibus passou na nossa frente, ele pisou em cima da mina, assim, explodiu. E nós vinha vindo atrás dele, era para nós ter passado ali. E Deus deu livramento. Aí quando nós estávamos passando assim, quando eles saem do mato e faz a gente parar o carro, os rebeldes. Apontou o fuzil assim, pôs o fuzil, eles colocam o fuzil assim. meu Deus. Documento. Aí, porque o nosso documento não é nada do Brasil, é de lá. Então a gente não tem. A nossa identidade não vale nada lá. Então lá é uma outra identidade. Eles pegam, que meu nome é Olívio da Silva, o que acontece? Então isso é Silva Olívio. Então eles veem assim. Aí pegam, vai ver da onde a família, para ver se não tem nenhum que é militar na família. Se for, se morrer ali. E tá todo mundo pega do pastor, pega do outro obreiro, todos os africanos que são de lá. Aí eles olharam pelo sobrenome e sabiam que não tinha nada a ver. Aí eles pegaram o meu, pediram o meu documento. Eu peguei o meu, dei a identidade de lá do Senegal para eles. E você tava tranquilo, tio? Tava, Só que o negócio aqui, né? O fuzil tava aqui. Se fosse militar, morria ali. E ele tava aqui. E aí pegou o documento, passou pro outro. Falei, puxa vida, vai dar alguma zebra. Aquele lá pegou o documento, olhou pro documento, chamou outro assim, passou o documento meu para ele. Aí vieram tudo assim perto do carro, assim. E o outro com o fuzil lá olhando para ver, falando, então ele vai morrer aqui. Aí o que aconteceu? Porque eu tava achando que eles estavam pensando que eu era militar ali. Aí pegou o documento, aí esse que tava com o fuzil aqui, ele pegou o documento, deu para ele assim. Falei, nossa, agora que será? Aí ele falou assim, Brasil, Romário, Roberto Carlos, Pelé, Ronaldinho. Eles, por causa de ser aí tinha a nacionalidade brasileira, ele falou do Brasil, então aí por causa do futebol, futebol, eles encostaram o fuzil no lado do carro, fizeram nós sair fora do carro, tiraram foto com nós ali. Eita! Eles tiraram foto e aí começou a falar de futebol, Ronaldinho, Roberto Carlos, Romário, Pelé, e eles queriam saber do assunto deles, eles achavam assim que a gente tinha uma convivência com eles. Melhores amigos, né? O Pelé é meu vizinho ali. Aí depois eles começam. Aí na hora que eu tava indo embora, eu falei assim, manda abraço Ronaldo, manda abraço Pelé, Roberto Carlos. Não, pode deixar, beleza. Olha. Mas você vê interessante lá, é uma das coisas bacanas, por ser brasileiro, é interessante, as portas se abrem. Abre de uma maneira ali, o povo africano gosta demais do Brasil. Eles falam nossos irmãos brasileiros. Então você chega numa casa ali, você chega assim, por exemplo, vai visitar uma casa, eles convidam os vizinhos para ouvir o brasileiro falar na casa dele. Para eles, sente assim, olha, é um privilégio eu ter um brasileiro na minha casa. E daí, por aí, você já percebe Deus agindo, né? Foi esse meio que Deus agiu. Aí eles convidam você para tomar um chá assim, porque eles gostam muito da amizade. Aí se toma um chá, eles querem ouvir, ou por que você está lá no país dele, o que você está fazendo ali. Aí você começa a contar, falando para eles, por que você está ali, que você é missionário no país ali. E eles querem saber o que é um missionário. Nossa, coisa muito bacana. Eles convidam. Olha, vem por exemplo, amanhã eu venho na sua casa. Eles falam, o brasileiro vai estar aqui em casa hoje, vem em casa ouvir o brasileiro. Nossa, muito bacana, viu? Você vê, olha, é maravilhoso. A gente vê que Deus, ele dá oportunidade, assim, sabe, para as pessoas, ouvir o evangelho. Então, você tem essa oportunidade. Olha, uma das coisas que eu achei bacana, que nem eu fui para Guiné, nesse dia que nós estávamos indo para Guiné-Bissau, aí chegando em Guiné-Bissau, o pastor falou assim, olha, missionário, é o seguinte, nós temos aqui na África
aqui nós somos 4 cultos por dia, os cultos aqui da África. Como vocês vão ficar aqui mais ou menos uns 20 dias, então você vai estar pregando aqui nos cultos, falando assim. Os 4 cultos. Nossa, eles querem tirar o couro da gente por ser brasileiro, e o pessoal ia para ouvir um brasileiro falar na igreja. Uhum. Aí o pastor falou, olha, hoje é um culto de domingo, esse culto é 10 horas, nós tivemos um 6 horas da manhã, nós tivemos um outro, aí e esse aqui é o das 10 da manhã, depois vai ter outro 2 da tarde. E daí se reunia em casas ou tinha uma igreja assim. Ah, tinha igreja. Aí acontecia, aí ele falou, então esse de 10 horas da manhã, eu quero que você faça como vocês fazem no Brasil. Queremos ver como que funciona o culto de vocês no Brasil, tá? Tudo bem. E eu lá cantei uns hinos para ele ver como que funcionava e tá. Ele falou, para pregar você prega, só quando eu estiver encerrando você passa para mim, eu vou dar os avisos para os irmãos dos cultos nossa semana, e eles vão encerrar o culto, tá bom? Tá. Como era 10 horas, eu estava na mente assim, bom, o culto é 10 horas, então é como no Brasil, no mínimo 1h30, 2 horas. Aí quando estava faltando mais ou menos umas 15 para meio-dia, eu falei, bom, já está na hora de encerrar, já tinha pregado tudo, falei 15 para meio-dia, e eu voltei, passei para o pastor, falei, pastor, eu vou encerrar agora, eu passo a voltar para o pastor aqui. Aí os irmãos falaram assim, eu falei, irmão, eu vou fazer a oração que vai encerrar o culto. Eles falaram assim, missionário, aqui 2 horas para nós é pouco culto aqui. Lá são 4 horas de culto. A África é 4 horas de culto. E 4 cultos por dia, 4 cultos por dia. Viu? Olha, eu falei assim, Sueli, aqui Deus converteu eu aqui na África, não é interessante. Aí ele falou, olha, missionária, 2 horas para nós de culto aqui é pouco. Então aqui, e daí levantou lá e falou assim, olha, nós andamos a base de 15 quilômetros a pé, nós estamos aqui na igreja, 15 quilômetros a pé, 20 quilômetros, tem pessoa aqui que anda 20, 25 quilômetros para estar no culto. E nós participamos do primeiro culto 6 horas da manhã, ficamos no culto às 10 horas da manhã, vamos embora no último culto porque nós queremos sair daqui com todos os cultos. Interessante. Aí depois ele falou bem assim, olha, então, é 4 horas aqui do nosso culto aqui. Pode continuar, missionário. Pode continuar. Só tá começando só. O primeiro tempo já venceu, agora vamos pro segundo tempo. Nossa, mas é uma benção. E eles ficam ali, isso é interessante. E uma das coisas que é interessante é que o pessoal, o que acontece? Eles levam muito aquilo que eles plantam alguma coisa, eles se levam como a oferta no culto. Oferta, alimento. Por exemplo, peixe, aí ele dá pro pastor ali. Interessante o jeito deles ali, né? Que lindo. E uma das coisas que eu falei, Sueli, olha que interessante. Começou um dia de chuva, eu falei, ninguém vai vir na igreja, chovendo, ninguém vem na igreja. Daqui a pouco, porque eles tudo é cantando. Eu escutei barulho longe, assim, eles vêm 20, 15 quilômetros a pé cantando. Eles vêm cantando para a rua, antes de chegar no culto. Eles falam assim, olha, o culto nós já começamos na nossa casa, ele fala. Eu falei, olha, é isso mesmo. Então eles saem da casa cantando, e falou, nós só vamos continuar cantando. E chega lá, eles cantam, eles dançam. Aí eles vêm com papelão na cabeça, folha de zinco, 2, 3 assim embaixo de uma folha de zinco, e vem no culto naquela coisa assim. Meu Deus, a gente fica impressionado. Não, a gente vê essas coisas assim. Eu falei, mas como que pode? Eu achava que não vinha, porque é chuva mesmo. Mas é papelão. Essas bacias de lavar a roupa, aquela de alumínio, eles colocam na cabeça a bacia, vem com ela assim na cabeça. Assim. Nossa, muita coisa pra gente aprender. Nossa, é coisa maravilhosa, viu? Olha só, e eu gostaria também que você compartilhasse, né, as experiências. A gente fala viver o extraordinário através da fé em Jesus Cristo, que Deus realizou grandes milagres, né? Através do seu ministério, com missões lá. Então, uma das coisas que eu vi assim, olhando assim, para a gente ver a operação de Deus. Uma das coisas foi um rapaz que
ele ficou com é a mesma coisa que você olhar a pata de um elefante, desse jeito ficou o pé do rapaz. E aí o que aconteceu? Nós andando assim para evangelizar, eu vi aquele rapaz vindo com dificuldade para andar. E aí quando eu olhei para ele assim, Deus colocou no meu coração, ora por ele, falou para mim. Eu falei para ele assim o que tinha acontecido no pé dele, parecia um pé de elefante. Estava tudo inflamado, né? Tava toda coisa esquisita, você olhar uma coisa, coisa monstruosa ali. Uhum. Aí Deus falou assim, ora por ele. Aí eu falei assim, olha, posso fazer uma oração por você? Ele falou assim, eu já fui nos lugares aí para ver se eu conseguia, nada. Eu falei, mas vou fazer uma oração então você. Aí sempre, a minha oração sempre colocava a mão assim, peguei no pé dele, desse jeito assim. Falei, Deus, mostra para ele, Deus, que o Senhor é Deus nesse lugar. Aí, aquele negócio ali, você vai vendo assim, um negócio assim que vai fazendo assim. Vai saindo, e aquele... Aí ficou só aquela pele assim. Aí eu batizei esse rapaz, né, lá na igreja, Glória a batizei ele, Deus! foi para a igreja, entregou a vida para Jesus ali e nunca mais o pé dele voltou normal, assim, sabe? Glória a Então é Deus! umas coisas assim que a gente via assim, Deus operando de uma maneira maravilhosa. A mocinha, as minhas campanhas lá tinha as campanhas de libertação, então eu fazia assim. Olha lá, campanha de oração também. É de família esse negócio de campanha de oração. Então, interessante, a gente fazia a campanha de oração, né? Que sempre eu falava para a Sueli, tinha eu, a Sueli e mais uma outra irmã que era obreira, que era como que é? Ela interpretava nós, né, nos trabalhos. Então, ela falava a língua do Senegal, ela falava outros dialetos, então a gente, onde ia, ela estava com a gente, entendi. acompanhando assim, porque a gente no início não sabia falar língua. Aí falamos, vamos fazer a campanha de oração. Então, fazia a campanha de oração rodando o bairro ali, orando, Deus repreendendo todo o mal, repreendendo. E aí pedia para Deus fazer, quebrar, destruir toda a obra contrária, Deus ia fazendo. E aí falei, Deus, faz aí os vocês milagres. davam a volta, falou que fazia 30 dias de campanha de oração e dando volta na cidade? Dando no bairro que a gente ia para abrir uma igreja. Uma igreja, porque acontecia. O pessoal lá, aqui ninguém vai abrir, quem manda aqui é nós. Não vai abrir igreja nenhuma aqui. Então Deus falou assim, não, vamos abrir. E abriu, Deus honrou, Deus começou a fazer os milagres para ali. As pessoas apareciam porque eles viam, um contava, olha, estava assim, aconteceu. Tinha uns falando assim, o homem lá pôs a mão na minha cabeça e já não estou mais do jeito. Uma mocinha de 28 anos, uma campanha de 15 dias que dá. Ela tinha 28 anos de idade, cega de nascença. Quando pus a mão, Deus, mostra para eles que o Senhor é Deus nesse lugar. Então, sempre mostrar assim, não para mostrar para mim, mas mostrar para eles verem que Deus é Deus. Porque você sabe que Deus que ele é Deus, né? Então, para eles verem, porque eles acreditaram que Deus, e através dos milagres, Deus salvava as pessoas. E aí a mocinha não enxergava, comecei a falar para ela, coloque a mão onde está meu nariz aqui. Ela vinha com a mão em direção assim, vinha até aqui, fazia assim na frente dela, tá enxergando até agora. 28 anos sem enxergar, cega de nascença. Cega de nascença. E outras pessoas, criança com dificuldade para andar, tem uma perna atrofiada, Deus fazia... é coisa tremenda, sabe? E por quê? Porque quando chegando na África, Deus falou bem assim, o segredo do milagre é crer no nome de Jesus. Então, esse aí eu cria que Deus ia fazer milagre, não importa de que jeito ele ia fazer, se a aveia era grossa, a aveia era fina, o sangue é grosso, mas uma das coisas ele fazia. Ou ele afinava o sangue ou engrossava a aveia, mas o milagre acontecia. Deus é fiel. Deus é maravilhoso mesmo. E diante desses milagres que Deus foi realizando no seu ministério, teve uma experiência bem interessante, né, com Jesus, que você estava com a sua saúde um pouco debilitada, né? Tava. Então, uma das coisas interessantes, né? Eu com a saúde assim, porque eu tinha o coração disparava, acelerava, e eu andava, acelerava,
eu tinha que caminhar dentro de casa, eu dava uns passos, já tinha que sentar. E aí chegou um dia que eu voltei de um evangelismo, mas já tinha andado mais ou menos acho que uns 10 quilômetros a pé porque o Senegal, ele é a extensão do deserto de Saara, então a gente tinha que passar por partes de areia, né? E era quente, Meu entendeu? Deus. Então dava 48 graus todo dia, o deserto já dava 50, o Senegal, e como ele era a extensão do deserto de Saara, então ali era muito quente. E eu não podia ficar andando naquele lugar quente. Mas eu andava por quê? Porque o obreiro nacional falava assim: o missionário tem disposição. Missionário, mas só eu sabia como que eu não estava aguentando. Mas eu não podia falar para ele: eu tô doente, não tô aguentando. Mas o missionário ora para as pessoas, a pessoa e o missionário doente, eles não entendiam, não iam entender isso aí. Então, eu andava, falei, ai Deus, dá força para mim conseguir fazer esses Que andava muito, né? E tudo a pé, tudo a pé. Aí eu falo, Deus, dá força para mim, porque eu não posso, tipo assim, eu não posso decepcionar ele. Ele tava falando, não, o missionário tem disposição. Para ele falava assim, Deus usa o missionário. E eu vou falar, pô, eu tô doente. Só que não era pecado eu estar doente, eu podia estar doente, mas só que para ele achava assim, não, missionário nunca fica doente. Não fazia sentido para ele, né? Aí chegou um dia que eu vim do banho e falei, Sueli do céu, nossa, hoje quase acho que eu sentei na rua, fiquei sentado, porque não aguentava mais. Cheguei em casa, a Sueli falou, então descanse um pouco. Sentei, falei, vou deitar lá na cama, vou descansar um pouquinho, porque depois na tarde nós vamos fazer outro evangelismo. E eu deitei, de repente a Sueli voltou a ver eu lá, já não tinha, as batidas cardíacas não estavam mais, respiração nenhuma. Ela olhou para mim assim, ela falou assim, mas o que está acontecendo? Ela pôs a mão, nada senti, pôs a mão no coração, falou assim, aí depois ela falou, olha, você estava morto ali em cima da cama ali, e eu pus a mão porque o coração, eu estava sentindo já, a minha brusa fazia assim, por causa do coração, só que daí eu chegava, deitava, falava, vou descansar, e quando eu fui ver assim, parou tudo. E aí ela começou a fazer oração, né? Oração. Só que na oração, eu não sei como que aconteceu, mas dentro de mim assim, parecia que fosse um soco do coração. E aí eu voltei, tossi, a respiração voltou e o coração começou a acelerar. Glória a Deus. Nossa vida, gente, um milagre. Não, Deus é maravilhoso. E fora a malária que nós pegamos lá, né? E por causa da dificuldade de médicos, e é caro as coisas ali, pô. Então, sempre uma coisa, tem que esperar, confiar em Deus fazer o milagre ali. E Deus foi fazendo milagre. Então, muitos milagres, né? Então, a gente tem bastante assim para falar, né? Tem bastante coisa que aconteceu, muitos milagres mesmo, né? Conte também a questão, né, que você comentou da muleta, que você chegava para orar, porque você foi nessa palavra de Deus, né? O segredo do milagre é crer no nome de Jesus. E você estava firme ali, crendo, né? Eu fiz teve um caso que eu fiz, teve essa da muleta, mas teve um caso que eu estava fazendo a oração, e aí, no primeiro caso, teve um caso de um rapaz, chegou perto e falou assim, você crê que Jesus vai fazer um milagre em você? Falou, é por isso que eu estou aqui. Nenhum momento, eu não desacreditada que aconteceu um milagre. Eu sempre, então era uma coisa assim que essa palavra, o segredo é crer no nome de Jesus. Então eu falei, então Jesus vai fazer, se você está por isso aqui, então vai fazer. Então eu falei, em nome de Jesus, então agora começa a andar. Ele andava. Esse da muleta, estava com a muleta, eu falei assim, Jesus vai fazer você andar. Mas eu não vou andar. E falei, não, mas ele vai fazer você andar. Eu pegava, tirava a muleta dele assim, falei assim, então anda agora, senão você vai cair. E andava. Então era coisa assim que, olha, maravilhoso, viu? Deus é maravilhoso. Os milagres, crianças se receberam, pessoas, senhores já bem assim de idade, assim, 80, 90 anos, que não ouvia. Eu colocava a mão no ouvido da pessoa assim, e falava assim, Deus, faz um milagre para ele, Deus, em nome de Jesus. E aí a pessoa começava a ouvir. É coisa maravilhosa, sabe?
E daí da experiência que você teve também com a moça que tinha o coração acelerado e você foi orar por ela? Então essa mocinha, ela ajudava nós na nossa casa lá, então ela ajudava porque, como a gente não tinha muita experiência no início, chegamos lá, não sabia falar a língua do país, os dialetos, porque a língua oficial no Senegal é o francês oficial. A língua nacional é o Wolof, e tem mais 37 dialetos. Então, que nem essa mocinha que ajudava nós na casa, ela falava a maioria dos dialetos, falava o francês e a língua ali. Então, ela ficava, né? Ela precisava comprar alguma coisa, por exemplo, um alimento, ela ia, comprava, porque ela falava na língua das pessoas. Precisava fazer outra coisa. E aí, um dia, ela chegou e falou que estava, eles dizem, malade é enfermo, né, em francês. Ela falou assim, que ela estava malade. E aí, na blusa dela, então ela falava assim, olha como que eu tô, mostrava para nós assim, a blusa dela fazia assim. E era o mesmo que estava fazendo no meu, assim, desse jeito, o meu coração. Aí ela falava que não conseguia andar, que ela tinha que parar, e era a mesma coisa que eu estava fazendo. Mas só que eu não falava para ela assim, eu também sou assim também, né? Ela queria oração. Aí eu falei, Deus, Deus, mostra para ela o teu milagre, Deus. Aí, daqui a pouco, assim, o coração dela parou, assim, de fazer aquela balança assim. Ela se sentiu bem, nunca mais aconteceu nada com ela. Curada. E eu continuava. Mas então, Deus... Aí eu perguntei para Deus, Deus falou assim para mim, assim, ó, o maior milagre é você estar com vida. Você está assim, porque quantos outros morreu desse jeito, assim? Quantos tiveram infarto lá? Então, e Deus... preservou, segurou minha vida todo esse tempo. Exatamente. Uma de muitas, né? Até que a minha mãe falou assim, qual das 7 vidas você vai querer aquele testemunho? Esse domingo eu tava brincando em casa, falei assim, Deus, eu acho que deu a vida que nem de gato para mim, não é possível. Não é possível. Eu já tive 5 infartos. 2 AVC, tive a malária, tive a Covid. E você vê uma coisa que em todas essas aí Deus é bom. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais que vencedores. Então eu tive falando, olha, é alguma coisa que Deus tem ainda, algum propósito com a gente ainda, porque senão já era para ter levado já há muito tempo já. Já tem mais coisa para fazer ainda aqui. E aí ele tem colocado no meu coração assim, de um tempo para cá assim, o campo de missões novamente, né? Então, eu não sei quando vai ser, porque agora tá eu, a Sueli sozinho, né? O Daniel, o Davi já estão casados, então quer dizer que agora é só nós dois, então não tem nada que impede de nós estar fazendo, então a gente tem que esperar. Então eu sempre estou pedindo, Deus, se o senhor tem alguma coisa específica, algum lugar específico, algum país específico aí, estamos à disposição aí. Amém. Eu falava assim, ó, eu sempre falava assim, que eu queria ter 10 vidas, porque eu queria doar as 10 vidas para a obra missionária. Nossa, é um coração missionário mesmo, né? Não consegue ficar longe disso. A gente vê o campo de missões, assim, a gente vê, é muito bacana. E o tanto é que você vê interessante. Olha só, um país muçulmano, tivemos lá no país muçulmano, olha que coisa. Ficamos 4 meses pedindo de receber a nossa ajuda, 4 meses. E o muçulmano falou bem assim, olha, você está no meu país, então você é minha família. Eu vou ajudar, vou sustentar você aqui. Os 4 meses, os muçulmanos cuidaram de vocês. Cuidaram de nós. Então você vê uma coisa que o cuidado de Deus, pra gente, não adianta, Deus envia a gente, Deus prepara, capacita e Deus cuida. Deus cuida. Então isso aí é muito bacana. E tinha coisa assim que ele falava assim, olha, o muçulmano falava assim, olha, em casa chegou o papel de luz nosso lá, para pagar energia. Aqui também chegou, daqui, nós vamos pagar a energia sua. Ó, papel de água chegou em casa, também daqui o papel de água que nós vamos pagar. Então era assim, ele era assim. Ele falou assim, olha, porque lá nas ruas principais tinha energia, nas ruas principais tinha água, lá nessa cidade que nós estávamos.
asfalto é só rua principal, aos outros lugares é tudo sem energia, sem água de poço, assim, tudo. Então ele Nossa. falava assim, olha, como vocês não têm nenhuma televisão na casa para assistir nada, ver reportagem, eu vou dar uma televisão para vocês assistirem aqui. Então o muçulmano cuidou Cuidando de 4 vocês. meses. Parecia que é aquela passagem que Deus falou assim, ó Elias, vai lá junto ao rio de Querite, que lá eu vou mandar, já mandei os corvos sustentar você com água e pão. E Deus Deus fez isso lá. providencia. Deus providencia, interessante. A gente fica pensando, ele falou assim, olha, vocês vão voltar para o seu país, mas eu vou orar para lá para trazer vocês de volta para cá. Porque vocês fizeram um grande trabalho aqui no nosso país. E levou mesmo, né? Porque vocês foram 2 vezes, ficaram quase 4 anos. Então, isso é bem interessante que ele fala assim, você é nossa família. Sua família está no Brasil, mas nós estamos aqui, nós somos sua família aqui. No Natal nosso lá, Natal que nem eles sabiam que lá, eles não falam Natal, eles falam festa de Noel, né? Que é o Papai Noel, então para eles é festa de Noel. Sim. Aí a dona da casa lá falou assim, olha, como é festa de Noel, e vocês, no Brasil, vocês comem, então eu trouxe um frango para vocês aqui. Olha só. Mas interessante. E você sabe, né, que lá no país, o povo africano, eles comem uma vez por dia, sabe? É uma vez por dia. A gente senta em volta de uma bacia, 8 pessoas ali em volta da bacia, e aí um pedaço de mandioca, um pedaço de batata doce, um pedaço de jiló, um peixe. Então, todo mundo senta em volta ali. Talheres é só para rico e estrangeiro ali. E o que acontece? Você senta aqui, você pega aqui na sua parte, você pega, para cada 5 quilos de arroz é 1 litro de óleo. Então, o óleo tem que escorrer aqui no braço. A comida tá boa na África, o óleo tem que escorrer aqui. Aí, daí foi assim. E aí, o que acontece? E cada um tem a sua parte. Ninguém pega da parte do outro. Então, a bacia tá aqui, você come aqui. A mistura tá aqui bem no meio aqui. Ninguém pode pegar a mistura se a dona da casa não reparte. É ela que reparte. Então, ela começa a comer, daí ela pega um pedaço de peixe assim, põe um pedacinho de peixe na direção de cada um. Aí ela pega um pedacinho de jiló, coloca na direção de cada um, batata doce ela coloca. Ninguém pega na mistura ali. É ela que reparte. Então a gente todo. Aí um dia nós estávamos inaugurando uma igreja lá, um salão, e nós estávamos com 18 jovens. E era final de ano. Então nós falamos assim, porque carne é mais um final de ano que o pessoal por causa de festa ali. Então nós compramos lá. Falei, Sueli, vamos comprar, temos 18 jovens que estão na igreja, vamos comprar uma coxa de frango para cada um. Tinha lá o supermercado estrangeiro, que é tudo caro para eles. Então eles compravam assim nas feirinhas deles, mas então compramos lá uma coxa de frango para cada um deles. São 18 coxas de frango. Coxa e sobrecoxa. E colocamos na direção de cada um, umas 3 bacionas, assim, dividimos o pessoal, e eles começaram a comer. Aí daqui a pouco um deles começou a rir, olhava para o frango e ria. Aí ele falou assim para mim, assim, eu perguntei, por que você está rindo? Ele falou assim, missionário, no seu país vocês comem sozinho um pedaço de frango desse? Falei, viu, lá no Brasil tem pessoa que come um frango, é pouco ainda. Se deixar, né? Porque a coxa e sobrecoxa lá é para 8, 10 pessoas. Gente, é outra realidade. Outra realidade, A gente vê que... E não... Se você não repartir a mistura ali, ninguém reclama, as criançadas comem tudo separado numa bacia aqui, também não reclama. Os mais velhos ficam lá, por exemplo, tem criança ali de 4, 5 anos, 6 anos, tá ali. Mas aí coloca um, por exemplo, de 15 anos ali, aquele de 15 anos que vai repartir a mistura ali. Ninguém pega, nenhuma criança pega na mistura ali, sem aquele que é o mais velho ali repartir. Isso é cultura, né? Cultura interessante. Os mais velhos, para eles, são autoridade. Por falar em cultura, até veio... você veio com os trajes, né? Essa aqui, como eu estava falando, essa aqui é uma das roupas. Essa aqui é de
Serra Leoa. Serra Leoa. Aí um pastor de Serra Leoa, ele falou assim para mim, olha, vamos fazer uma troca, você dá uma camisa do Brasil para mim, eu dou a minha de Serra Leoa para você. Porque cada país que eu passei, ali que nem ali, na Gâmbia, eu peguei uma camisa da Gâmbia. Guiné-Bissau tem a camisa de Guiné-Bissau. Eu tenho a camisa da Tem uma azul com preto que é bonita, que é brilhante, assim, tem até o então tem uma que é do Senegal, que é inteira, que parece coisa de onça, tem outras lá, e tem a Burkina Faso, uma outra camisa, então hoje eu tô assim. Então essa outra roupa que eu tenho lá, que é a roupa inteira, ela é a calça e a camisa, então é sempre, lá no país, é uma roupa de gala, entendeu? Por exemplo, assim, os pastores, as autoridades lá, então tudo ali, então para eles, você com a roupa da guerra, você é uma autoridade, porque eles olham muito nas vestes do pessoal lá. Entendi. Por exemplo, lá, a inteira, assim, o pessoal das autoridades, o governo, então tudo eles andam desse jeito, assim, para eles lá é coisa chique, né, sabe? Que legal, que lindo presente. Então eles andam assim, então os pastores, assim, as igrejas, então, eu sempre falo, então por isso que quando a gente vai num país, é interessante a gente, como aconteceu, Deus falou assim, prepara-te que eu enviarei você. Então eu fiquei pesquisando, você entendeu? Eu fiquei pesquisando sobre a cultura do país, porque a gente dá umas bolas fora lá, sabe? Você fala coisa que não é do país, então eles escandalizam, mas você fala porque você fala aqui. Então por isso que um pouco das coisas você tem que saber sobre a cultura do país, como que come. Por exemplo, você está comendo aqui na bacia aqui, daqui a pouco estão comendo. Você parou de comer, não pode jogar nada. Então, o último tem que comer tudo que sobrar, a vazia tem que estar limpa. Não joga comida ali. Entendi. Então, e depois que você come, tem uma vasilha de água, uma leiteira assim, que todos bebem daquela mesma água. Todos. Então, tem esse negócio. Então, você bebe, aí é que nem a Sueli. A Sueli, eles colocam 5 tipos de pimenta. Então, a Sueli, o que acontece? A Sueli comeu comida, só que comeu a pimenta, estava ardida. Ela pegou a água, bebeu tudo. Só que não pode. Isso aí eles ficam escandalizados se fazer uma coisa. Mas muito ardida a comida, né? Ardida. Mas aí tem a vasilha de água. Você acabou de comer, você toma água ali. Mas é a comida que você fica a parte do dia só tomando água, porque é muito ardida. É diferente, forte, né? É diferente. Então você sabe, teve uma época com o pastor presidente lá da missão, é africano. E aí a gente comentava para ele, aqui no dia de domingo no Brasil o pessoal faz churrasco. Ele não então, aí ele perguntava churrasca, ele falava churrasca. É carne, pega carne, lá ela chama viandre, carne lá. Pega, coloca ou no espetinho ou põe passar. Aí depois ele só ficava churrasca, Brasil, churrasca. E ele veio pro Brasil, e aí os pastores levaram ele para uma churrascaria. Nossa, levaram ele na churrascaria. E ele comeu. Você acredita? Ficou internado aqui no Brasil. Ele ficou doente, porque ele viu tanta carne. Ele comia carne, porque lá carne era só no final de ano só. E a maioria das famílias que não podem comprar, era meio quilo de carne. No final de ano, para 8, 10 pessoas. Dividir. E é um pedacinho para cada um. E aquele comeu tanta carne. Gente, eu tô no paraíso, né? Eu cheguei no céu. Ele ficou internado. Depois que saiu aí depois, ele via as comidas em cima da mesa e ele falou assim, olha, a comida que vocês desperdiçam aqui no Brasil dá para sustentar nós na África. E é uma coisa. Aí, lá ele só ficava assim, missioné, churrasca. Ele achou massa. Daí é só churrasca. Porque ele comeu tanto, mas ele esqueceu que ele ficou doente. Nossa, ele comeu tanta carne aqui, na churrascaria que ficou internado. De tanta carne, ele ficou tanto desesperado de tanta carne, coitado dele. Nossa, gente boa, pastor Rafael. E ele, gente finíssima.
Então é um cara que ajudou muito nós ali, sabe? Ajudou nós demais ali. Como ele é pastor africano, então ele falava o que a gente podia falar, o que não podia falar. E tem muita coisa que pra gente não é normal aqui no Brasil, né? Só que quando você chega no país, tudo aquilo do Brasil você tem que esquecer tudo, porque lá é uma outra cultura, né? Tem uns Completamente costumes diferentes. diferente. Costume diferente, cultura diferente, povo diferente. Tanto é que para você ver, lá um homem ele pode casar com 4 mulheres lá, sabe? E mora as 4 na mesma casa, sabe? Tem a primeira, a segunda, a terceira. Então, o que quer dizer? Lá acontece, ele dá um presente para uma, ele tem que dar para as 4. Comprar para as 4, porque senão sai briga. Sai briga lá. Todas elas, das 4, são 15, 20 filhos na mesma casa. Moram tudo na mesma casa. Meu Deus, quanta gente. Comprou presente para uma, tem que comprar para tudo. E uma das coisas bacanas ali, por exemplo, se convida um africano, por exemplo, para ir na sua casa hoje, amanhã, 7 horas da manhã você vem em casa, tá? Tudo bem. Então você está na casa dele, convidou ele vem com você e hoje vai até a porta da sua casa para saber onde que você mora, para amanhã ele não chegar atrasado na sua casa. Então ele já vai já faz o percurso. Faz o percurso hoje, para amanhã ele fala assim, bom, mas 7 horas da manhã, então amanhã 7 horas da manhã eu tenho que estar. E é pontualidade. 7 horas da manhã ele está ali na porta da sua casa, ali, parado na porta da sua casa ali. Olha só. Até essa questão que você comentou sobre se preparar, eu acho que isso é algo muito importante mesmo para a gente falar, porque Deus chama, ele vai capacitar, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente precisa fazer, né? Deus está falando, olha, eu vou mandar você para tal lugar, ou você tem um chamado para ser pastor, cantor, seja lá o que for que Deus fez, tem a nossa parte, a gente precisa se preparar. Então, porque quando ele fala assim, você vai, mas que nem ele falou para mim assim, olha, prepara-te que eu enviarei você a esse lugar. Então, bom, a minha parte, por exemplo, é parte da oração, conhecer a cultura do país, porque, a gente entra em choque, sabe? E a gente dá cada bola fora, assim, né? Não sabia, ia comprar uma coisa assim, você não sabia o nome ali, e fazia assim, mostrava com o dedo assim, o que você queria. Tinha tomate. Só que você não sabia o que era tomate. Você sabia que você queria tomate, mas eles queriam saber o que você queria. Então você mostrava ali, pegava. Aí, por exemplo, aqueles pedaço de peixe que é no sal ali, então você não sabia falar o nome deles, só mostrava. E aí a pessoa passava para você, depois de falar, puxa, a gente sabe o que é, mas não sabe o nome. A gente foi sem saber falar o francês, sem saber falar o dialeto. E olha, mas Deus foi tão bom que no prazo de 6 meses, Deus nos ensinou a língua francesa. Tanto que hoje a tia ela é professora de francês, né? Então, o que aconteceu? Nós entramos na Aliança Francesa lá, no mínimo, era 2 anos, 3 anos para começar a falar. Mas você vê que... Então, nisso aí é bacana. Até isso é legal. A pessoa fala assim, eu tenho um chamado, por exemplo, pro Chile, pro Paraguai. Pelo menos aprendeu um básico do básico para chegar a não ter dificuldade no país. E é muito bonito, né? A gente vê que Deus, a gente sabe, mas é muito bom viver isso na prática, que ele cumpre as promessas. Então ele falou, né? Uma promessa lá há 13 anos atrás. 13 anos atrás. E Deus cumpriu e Deus providenciou todos os meios necessários para que você cumprisse com esse propósito que ele tinha na sua vida. E você vê na segunda vez o que aconteceu. A segunda vez nós somos... Puxa vida, agora a segunda vez precisava o dinheiro da passagem para ir. Era passagem para mim, para o Daniel e para o Davi. Falei, puxa vida, Deus, prepara o dinheiro para nós ir. Eu tinha marcado a passagem para ir no dia 27 de agosto, só tinha avião dia 27 de agosto. Inclusive ele ia sair do Brasil, ia para Fortaleza, aqui de São Paulo, ia para Fortaleza, de Fortaleza ele ia para Cabo Verde, e ia fazer era bem barato, mas só que fazia um monte de lugar. E só a passagem já tinha encomendada. Falei, mas encomendada a passagem no dia 27, e dia 27 tinha que pagar para viajar.
Então, quando foi, acho que mais ou menos no dia 15, Deus tinha preparado dinheiro. E ficar 15 mil reais as 4 passagens. Olha só. Nossa, pra época já era muito, hoje é Então, bastante, mas e ainda bem econômica de tudo, o avião, sabe? Que, inclusive, quando chegou no oceano lá, ele arrebentou uma turbina, só foi com uma turbina, atravessou. E quando chegou lá em Cabo Verde, arrebentou e estragou a outra turbina, mas nós já estava no aeroporto lá. Então, Meu Deus. você vê que Deus é bom, sabe? Deus é. Aí aconteceu o negócio. Aí tinha marcado a passagem, já estava com a passagem certa para pagar, tinha que pagar para pegar a passagem, antes do dia 27. Uhum. Aí o pastor lá na igreja de São Paulo falou assim: olha, é o seguinte, eu tenho missionário na Guatemala, eu tenho missionário no Peru, eu tenho missionário na Argentina, tenho missionário no Chile e tenho os missionários nossos que são aqui do Brasil. Então, hoje é um culto de missões. Então, toda a oferta hoje são para os nossos missionários, tá? E é o seguinte, como você vai voltar para o Senegal, eu não pedi nada para ele, né? Mas ele falou, como eu sei que você vai voltar de novo para o Senegal, então é o seguinte, se de tudo isso, a oferta, cobrir todas essas despesas de todos esses que eu falei, eu ajudo você a voltar para o Senegal, compra a sua passagem. O pastor falou assim na igreja, lá em São Paulo. Ó. Aí ele falou, tá bom. Então, só que eu vou pagar toda essa despesa dos missionários que nós já temos e depois eu compro a sua passagem, sobrar. Tá bom? Tá tudo bem. Senão fica para uma próxima oportunidade. Ele falou para mim, tudo bem. Aí, ele falou, e começou o culto, fez a oferta. Ela, ó, pessoal, essa oferta aqui é tudo para os missionários, que a nossa despesa pro culto de missões é para os missionários. Não. Aí, aí encerrou o culto, ia encerrar o culto assim, falou, ó, pessoal, as ofertas, o tesoureiro viu, vai dar certinho para a gente, a nossa despesa. E eu tinha falado para o missionário que ia ajudar ele na passagem, mas não vai ser dessa vez, vai ser uma próxima oportunidade. Tudo bem. Mas só falei, puxa, a passagem já está comprada, como que eu vou fazer? E tinha que pagar a passagem lá, porque já tinha dado a palavra que já estava certo. Era só levar o dinheiro e já está a passagem. Aí o pastor falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração, vamos pedir para Deus abençoar, que na próxima oportunidade nós vamos ajudar o missionário. E eu estava lá nós estava lá na base de missões dele, em São Paulo, manda aqui. Aí ele falou assim, então na próxima oportunidade vamos orar. E orando, de repente chegou alguém lá, falou assim, mandou um bilhete para o pastor. Pastor, é o seguinte, não vou falar o nome, mas a passagem do missionário dos filhos dele, eu vou comprar. Glória a Deus. comprou, que maravilha. Ele comprou a passagem, comprou não, falou assim, ó, eu já vou dar o cheque aqui para a passagem do missionário. Fez um cheque de 15 mil reais e pagamos a nossa passagem. Deus providencia tudo. Não, Deus, a gente vê assim que, olha, é o último momento, estava ali na oração final. É no limite. No limite, nossa vida. Você vê que bênção. Não, é muito bacana. Assim, a gente viver assim, deixar Deus agir, sabe? Porque é uma coisa que a gente sempre fala. A gente estando no centro da vontade de Deus, eu sabia que o centro da vontade de Deus para nós é a obra missionária. Então, a gente sabe que Deus prepara tudo, vai fazer, faz um jeito de esperar 13 anos e Deus cumprir, já era para perder a esperança, mas eu estava certo, firmado naquela palavra, aquela convicção que Deus falou assim, prepara-te que eu enviarei você a esse lugar. Então, Enviou e providenciou todas as coisas. E vocês ficaram felizes de ir, mas a gente ficou muito feliz. Isso eu lembro. Eu lembro quando vocês voltaram, foi uma festa, a casa estava cheia, que o tio ia chegar com a família. Nossa, de viagem. Foi muito gostoso receber vocês de volta. E bacana, você vê a gente recebe, porque na época, a gente vê, era na carta ainda. 30, você vê, levava 30 dias para chegar uma carta para nós lá. Olha. Quando você lia a carta, você relia, e aquele...
quando chegava para responder, já não era mais aquilo, era uma outra carta já. Então, você vê como a gente não valoriza muitas vezes aqui no Brasil, até mesmo no doce. Essas paçoquinhas de bom aqui, lá dava vontade de comer isso daí. E que eu chegava dia do domingo, assim, falava, puxa vida, não tem um doce. A gente pegava uma colherinha de açúcar, assim, comia açúcar, sabe? Porque a gente fala, puxa, não tem um gibão daqueles do Brasil. Ó, a pizza, assim, puxa, olha aqui, no domingo o pessoal come pizza, tem macarronada, a gente lembrar todas essas coisas, assim. Aqui, muitas vezes, a gente tem coisas que a gente não valoriza aqui no Brasil. Quando você está fora, vocês falam, nós não tinha guarda-roupa, nós pendurava, tinha um fio assim, as roupas penduradas assim, por cima do fio assim, a gente fala, puxa vida, porque o negócio é o seguinte, se a gente vai para a missão, a gente é uma outra coisa, chega lá, a gente não vai ser a mesma coisa, tem uma geladeira, você vai ter um fogão, vai ter um guarda-roupa, não vai ter um sofá, não tinha sofá, não tinha guarda-roupa, não tinha nada assim. Mas a gente ia contente porque estava na vontade de Deus. Aprender a ser grato com tudo, né? Nossa, que bênção, que viu? bênção Muito mesmo. maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Como disse, a gente precisa de parte 2 e 3 para continuar, porque tem muita coisa, muita experiência gloriosa para compartilhar, né? Muito bacana. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer, tio, pela sua participação aqui com a gente, por contar, né? Uma parte da sua história, uma parte do que Deus fez na sua vida, no seu ministério. A gente dá graças a Deus pela sua vida. Eu fico muito feliz, sabe? Eu gosto de falar de missões, eu gosto eu sempre digo assim nas igrejas, olha, hoje vocês vão sair daqui falando em missões, sonhando com missões, vivendo missões, contribuindo com missões. Eu sempre lembro de uma coisa que o missionário Hudson Taylor. Ele dizia assim, que missões se fazem de 3 maneiras: com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que ofertam. Então, esse jeito aí, missões, qualquer um pode fazer missões. Isso é muito importante, porque é que no negócio, muitos casos, a gente já viu lá, o missionário está ali, então, por exemplo, ele tem a necessidade dele, por exemplo, ali, que gostaria de comprar um bolo, alguma coisa, uma vontade de comer. Então, se tem aquela vontade, fala, puxa vida, e vocês esperam ali, puta, Deus, prepara alguém para mandar uma oferta para a gente. Olha, e acontecia, assim, a pessoa mandava e falava assim, olha, isso aqui é para você comprar um doce. E aí, certinho. Você quer viver na dependência de Deus o tempo inteiro, é muito né? bacana. Mas eu fico feliz, fico contente, obrigado por essa oportunidade. E eu gosto, sabe? Eu gosto de falar de missões, eu gosto de missões. Eu gosto demais, sabe? É que a gente não pode, mas se você pudesse abrir a cabeça das pessoas e falar assim, olha, faça missões, viva missões, se envolva com missões, é muito importante isso aí. É verdade, amém. E aqui eu perguntei o texto, né, o versículo para o tio Olívio, que norteou, né, que fez parte da vida dele também ao longo desse trabalho missionário. E ele falou de uma passagem lá em João 5, que fala da cura de um paralítico no tanque de Betesda, né? E fala assim, Jesus olha para ele e fala, olha, você quer ser curado? E daí ele vem, olha, mas faz 35 anos que eu estou aqui, quando as águas são agitadas, ninguém me coloca lá e eu nunca chega a minha vez de ser curado. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, levante-se, pegue o seu leito e ande. A palavra de Deus fala que imediatamente ele se levantou e ele andou. Então, o milagre está em Jesus, não nas nossas circunstâncias, porque muitas vezes Deus pode realizar o milagre na nossa vida, mas nós ficamos nos limitando às nossas situações. Muitas vezes colocando os impossíveis. Vai colocando as dificuldades, os impedimentos. Jesus só quer saber se você quer, porque o poder, o realizar está nele. Então, você quer ser curado? Hoje Jesus nos pergunta, você quer ser curado, né? Na sua mente, no seu coração, na sua alma? O poder está nele. Então, creia que o milagre que você precisa, Jesus tem poder suficiente para realizar. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Te esperamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite.
Não esquece de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar para que outras pessoas sejam impactadas através desse testemunho. E nos siga nas redes sociais, @podcast só vai melhorar. Até mais, fiquem com Deus.